Olá pessoal, vamos começar agora mais uma aula da nossa disciplina de algoritmos e estrutura de dados. Nessa aula nós vamos falar sobre operações lógicas sobre proposições, a parte 3. Conforme nós vimos já nas aulas anteriores, nós já trabalhamos assuntos aqui de negação, conjunção, disjunção, disjunção exclusiva. E agora nessa aula vamos trabalhar os importantes assuntos de condicional e bicondicional. Então, vamos lá. A condicional, e chama-se de proposição condicional ou apenas condicional, uma proposição representada por se P, então que. Então, temos esse símbolo e essa leitura, se P, então que, cujo valor lógico é falso no caso em que P é verdadeira e Q é falsa, e verdadeira nos demais casos. Então, pessoal, durante muito tempo eu fui apresentado a definição da condicional dessa forma. Inclusive, essa é a definição que está no livro-texto que nós utilizamos nessa disciplina. Mas acontece que eu acho que essa definição ela não é muito didática, ela é muito rígida, né? Então, eu busquei aqui uma forma da gente ampliar o conhecimento a respeito dessa operação lógica. Então, a condicional, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é que ela é formada por duas partes, né? A gente tem o conectivo, que é o se então, que está aqui em negrito, mas ela trabalha com duas outras proposições. Então, a exemplo das outras que a gente tem trabalhado, ela também é binária, ela trabalha com duas proposições. E a gente tem aqui então a proposição antecedente, que é Pedro é carioca, e a proposição consequente. Então, a primeira proposição que vem aqui antes do símbolo de condicional é a antecedente. E a proposição que vem depois do símbolo da condicional é a consequente. Aí vamos trabalhar um pouco melhor isso aqui ainda. Qual que é a relação que esse conectivo condicional faz em relação às duas proposições? Então vamos entender aqui. A condicional ela estabelece uma relação de suficiência entre o antecedente para o consequente. O que significa isso? Nós estamos trabalhando aqui com a proposição Pedro é carioca. E quando a gente diz carioca, a gente está falando o município de nascimento, né? Então, Pedro nasceu na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, vocês sabem, está aqui em vermelho, ela está dentro do estado do Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro, por sua vez, está dentro do Brasil. Então, dizer que Pedro é carioca é uma condição suficiente, eu não preciso dizer mais nada. Basta dizer que Pedro é carioca, ou seja, que Pedro nasceu na cidade do Rio de Janeiro, já é uma condição suficiente para se dizer que ele é brasileiro. Então vamos lá, Pedro é carioca é suficiente para se determinar que ele é brasileiro. Então essa é uma primeira característica da condicional, que o antecedente, que seria P, é condição suficiente para que. Vamos continuar explorando. Então qual seria a relação do consequente com o antecedente, né? Dizer que Pedro é brasileiro é suficiente para determinar que ele é carioca? A gente sabe que não, porque a exemplo aqui do estado de Minas Gerais, existem aqui outros estados onde a pessoa é brasileiro e que não necessariamente nasceu não é carioca, né? Então, a gente sabe que suficiente não é uma boa. Então, qual seria a outra relação? Ser brasileiro não é suficiente para se determinar que ele é carioca. Mas aí será assim, então, se cabe o necessário? Então, assim, para que Pedro seja carioca, é necessário que ele seja brasileiro. Então, a gente sabe que
o brasileiro aqui é um quesito que não é suficiente, mas que é necessário para a gente determinar que Pedro é carioca. Então, ser brasileiro é uma condição necessária para se determinar que ele é carioca. Então, vamos continuar aqui estudando e agora fica um pouco mais fácil de entender que a condicional ela estabelece essas duas verdades aqui, ó, que P é condição suficiente para Q e que Q é condição necessária para Q. Então, na condicional, aí aqui a gente lê, na condicional, se P então Q, diz que P é o antecedente e Q é o consequente, que a gente já trabalhou aqui antes. Então, vamos lá à tabela verdade da condicional. O valor lógico da condicional de duas proposições é, portanto, definido pela seguinte tabela verdade. Aqui a gente tem a proposição P, que é o antecedente, a proposição Q, que é o consequente, e aqui o resultado da proposição se P, então Q. Então, pessoal, no que diz respeito à tabela verdade, fica muito fácil a gente determinar aqui o seu resultado. Basta a gente comparar aqui a linha que acontece aquela condição do V e do F. Deixa eu voltar aqui. Na linha que a gente tem aqui, fiz esse ajuste para aparecer aí o slide todo, na linha que a gente tem o V e o F, nós vamos ter o resultado como F. E em todos os outros casos, o resultado vai ser verdadeiro. Então, o que a gente está pegando ali? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, o resultado dessa condicional também vai ser falso. E em todos os outros casos será verdadeiro. Então, com os meus alunos, eu me permito aqui eles usarem o seguinte macete, né? VFF, adaptando um pouco, com uma certa licença, a gente pode chamar de Very Friends Forever, né? Uma adaptação do BFF, que o pessoal já conhece, que é o Best Friends Forever. Aqui a gente adaptou para Very Friends Forever, apenas para vocês se lembrarem, né, desse fato. Nas próximas aulas vocês vão ver que vocês não podem olhar o VFF assim diretamente. Vocês têm que ter certeza que as proposições que estão aqui estão na ordem correta, antecedente e consequente, mas quando vocês estiverem fazendo os exercícios, vocês vão perceber essa situação. A próxima aqui, que é importante também, é a bicondicional. Chama-se proposição bicondicional ou apenas bicondicional uma proposição representada por P, se e somente se que, cujo valor lógico é verdadeiro quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas, e F nos demais casos. Pessoal, a gente pode ler isso aqui também de outra forma. Se ambas são verdadeiras ou ambas são falsas, a gente pode interpretar tão somente que elas são iguais, né? Então, ela vai ser verdadeiro quando as entradas dessa bicondicional, quando as duas entradas dessa bicondicional forem iguais. E vai ser falsa quando for diferente. Então, vamos ver se isso está correto? Outra propriedade interessante da bicondicional é que ela expressa aquela relação de condição necessária e suficiente em ambos sentidos. Então, P é ao mesmo tempo condição necessária e condição suficiente para Q. E Q é condição necessária e condição suficiente para Q. Então, uma bicondicional é verdadeira somente quando também o são as duas condicionais nos dois sentidos, né? Se P, então Q, e se Q, então P. Eu separei aqui também para vocês entenderem que se P, somente se, né? Se P, somente se Q é equivalente, esse símbolozinho aqui significa equivalente, às duas condicionais, a conjunção dessas duas condicionais, né? Se P, então Q, e se Q, então P.
Então, a gente tem aqui as duas trabalhando ao mesmo tempo. Temos aqui a tabela verdade. O valor lógico da bicondicional de duas proposições é, portanto, definido pela seguinte tabela verdade. Como que a gente pode olhar isso aqui? Se as entradas são iguais, dá verdadeiro. Se as aqui na última linha, a mesma situação. Se as entradas são diferentes, que é o caso da segunda e terceira linha, dá falso. Então, assim fica muito fácil a gente entender e saber calcular o resultado da tabela verdade da bicondicional. Então, aqui a gente tem esse resumo. Aqui a gente tem um textinho que fala sobre o não, o e, o ou, o se então e o se somente se. Vocês podem consultar à medida que eu vou compartilhar com vocês esses slides. E na sequência nós temos os exercícios. Então é muito importante que vocês façam esses exercícios. Essa lista de exercícios contempla o conteúdo dessa aula e da aula anterior. Então aqui temos as proposições, traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições, né? Então, onde vocês vão usar esse está frio e está chovendo e vão fazer as devidas conjugações aqui. Seja as proposições Jorge é rico e Carlos é feliz, também traduzir para a linguagem corrente. A3, traduzir para a linguagem simbólica, que seria o caminho inverso. Então, vocês aprenderem a extrair de um texto, identificarem quais são as proposições e qual mecanismo, né, quais mecanismos da linha portuguesa que estão sendo usados aqui são equivalentes aos mecanismos da lógica proposicional. Temos aqui também a continuação de tradução para a linguagem simbólica e, com isso, a gente pergunta aqui se temos dúvidas. Até a próxima aula e um abraço para vocês.